Chegando ao fim, pessoal, de mais um Kanban Brasil. E, pessoal, vocês sabem que o meu keynote final, acho que como eu fiz lá em 2019, né? 2019 não, 2018, vocês sabem que eu vou querer fazer num estilo mais bate-papo, né? Eu quero conversar com vocês, eu não quero só ficar aqui falando sobre histórias das Percom, histórias minhas, né? Percepções aí e ideias que surgiram. Foram 2 anos aí de ato, né? Desde o último Kanban Brasil 2019. Tem bastante coisa aí para compartilhar, para aprender, exatamente porque foram 2 anos bem difíceis, né? Obrigado aí pelo encorajamento aí, Rafael. Muito bem. Pessoal, o nome desse keynote aqui, acho que não sei se ele ficou dos melhores, não, tá? Mas o nome que eu dei foi Agilidade, Robustez, Personalidades e Bicicletas, né? Tem que otimizar aqui, pessoal, para vídeo, acho que vai ficar um pouco melhor. Estou fazendo algo diferente nessa palestra aqui, que eu estou colocando, estou violando uma lei minha, que é não usar vídeos nos slides. Possivelmente vai ficar um pouco sobrecarregado. Mas vamos lá, pessoal, já são 4h05, já temos aí quase 100 pessoas na sala. E eu quero começar, talvez respondendo a pergunta do Rodrigo Vieira, né? O Rodrigo falou assim, robustez ou antifragilidade? Né? Rodrigo, eu acredito que hoje, né, eu não diria que a antifragilidade é uma realidade total na minha vida e nem nas Percom, talvez. Nós temos eventos antifrágeis, mas eu não considero ainda que a organização e nem a mim mesmo sou antifrágil, tá? Então, por isso que eu fui cuidadoso em colocar robustez no título da palestra e talvez eu vou deixar vocês julgarem aí as coisas aí, tá? Pessoal, eu quero começar de um jeito talvez aqui meio que descontraído, né? Vocês notaram que quem me acompanha em redes sociais pessoais, meu Instagram, por exemplo, ali, meu Facebook, né? Opa, obrigado aí pela dica aí. Shalom. Só ter que dar uma fechadinha no chat aqui, então, porque eu estou com um monitor só. É por isso que eu queria fazer lá, viu, Juliano? Mas quem tem me acompanhado aí sabe que eu tenho passado por uma fase ciclista, né? E isso me levou a conhecer o Mark Belmont, que foi um dos keynotes, e isso também criou que meio que um certo tema, né, em volta disso na minha vida. E uma coisa foi legal, que depois eu descobri que várias pessoas da comunidade também pedalam, né? Mas, como eu falei, eu quero começar apresentando para vocês que isso aí é uma gravel bike. Eu não sei quem conhece isso, porque é muito comum as pessoas conhecerem sobre mountain bikes, né? Bicicleta de montanha. Outros também conhecem bicicleta de speed, por exemplo, né? As bicicletas lá de velocidade e tal. E uma das coisas que eu gosto bastante na gravel bike é a flexibilidade que ela nos dá. Como é que eu vou dizer para vocês? Uma das coisas que eu acho interessante na gravel bike é que ela consegue ir rápido, mesmo presente, mesmo estando presente em algumas adversidades. Às vezes as pessoas me pegam numas trilhas que nem essas daí, que são trilhas talvez adequadas para mountain bike, e as pessoas perguntam para mim, pô, Rodrigo, por que você está com uma Caloi 10, né? Andando na terra, né? E o que acontece, né? Eu acredito que a, a ideia de você poder ir rápido, né? A ideia de você poder ir rápido, indo num lugar adverso, como, por exemplo, estrada de terra, às vezes até umas trilhas como essa que está aí, né? Eu acho isso aí
interessante, porque a agilidade, a velocidade, né? Ela tem que ser talvez robusta à adversidade. E vocês vão notar que um dos temas presentes, né, nessa palestra é a história, né, de como que eu convivi na pandemia, o que que nós tivemos que fazer para sobreviver. E isso meio que formatou até o tema da conferência como um todo, porque durante os últimos 2 anos, quando eu conversava com líderes, quando eu conversava com pessoas que estavam lá tentando fazer com que as organizações voltassem ao normal, a gente sonhava muito com isso, né, com a ideia de, pô, quando que as organizações vão conseguir sobreviver? Ô, Juliano, como é que fecha essa janela aqui, cara? Ah, eu já vi, é só você. É só fechar a câmera, né? Não. Tem um botãozinho. Ah, não ficou ainda, né? Deixa eu fechar a câmera que a gente funciona. O pessoal não te vê. Ah, é verdade, não tem problema. Problemas técnicos. Fica minimizadinho. Deixa aqui no canto. Pronto, já vai mudar. Quando eu conversava com líderes, pessoal, sobre o que estava rolando, né, nesses últimos 2 anos, todos eles estavam compartilhando comigo histórias de inspiração, como aquelas que nós tentamos colocar no tema dessa conferência. Tá? Eu quero dizer para vocês, pessoal, que tudo isso começou, né, com a participação de uma figura ilustre aí da nossa comunidade, o Dom Heinertsen. Pessoal, em janeiro de 2020, vocês devem se lembrar que a pandemia de fato chegou no Brasil. O primeiro caso brasileiro foi em fevereiro de 2020. Em janeiro de 2020, eu estava convidando o Dom Heinertsen para participar desse encontro. Eu acho que a pessoa que está faltando participar do Kanban Brasil é o Dom Heinertsen. E a gente estava em negociação desde aproximadamente, como é que eu vou dizer para você, né? Desde fevereiro de 2019, né? Em conversa, né? E o que acontece, pessoal? Eu mandei um e-mail para o Dom em outubro de 2019, não tive resposta. Em janeiro de 2020, a resposta chegou. E essa resposta do Donald foi bem apologética, né? E, pessoal, em janeiro de 2020, ninguém estava aí com o vírus. Não sei se você se viu, né? Eduardo, a resolução não está legal propositalmente, tá? Eu coloquei só as pessoas que... eu coloquei aí só o que você pode ver de fato, tá? Tem algumas coisas pessoais nossas aqui também, coisas que possivelmente o David não ia gostar de compartilhar, né? Mas, pessoal, o Dom Heinertsen, cara, nessa época, ele deu um alerta para mim. Ele falou, Rodrigo, essa pandemia ela vai vir, cara, para ficar. E nesse meio completo, né, eu notei um pessimismo muito grande. Pessoal, vou ser bem sincero com vocês. Vocês devem se lembrar, cara, que em janeiro de 2020 todo mundo estava achando que a pandemia ia passar em 2 meses ou em 3 meses. Né? Pessoal, a gente tinha acabado de ter feito, né, no ano 2019, uma Black Friday e a gente tinha vendido 300 mil assentos aí de treinamentos, né? E a gente estava ali com possivelmente nosso pipeline cheio. Né? E o que acontece? O Dom, cara, veio com essa mensagem e aí foi nesse momento, pessoal, que eu comecei talvez a levar a pandemia mais a sério, porque o Dom já tinha comentado sobre a pandemia em outubro. Eu liguei uma luzinha semi-amarela, tá? Quando o Donald Reinertsen mandou esse e-mail para mim, a luz de levemente amarela foi para vermelho, porque para uma empresa que nem a Aspercom, que tem a maioria dos seus ativos no mundo físico, isso, logicamente, que ia bater de frente, né, com a nossa estratégia, ia bater de frente com aquilo que a gente era. Tá? E o que acontece, pessoal? Eu quero perguntar aí no chat, essa pergunta que acho que é uma parte de participação para vocês. Não coloca no Q&A não, tá, pessoal? Q&A são só as respostas que eu vou comentar no final, tá? Pessoal, eu quero que vocês coloquem aí no chat. Não fica tentando ler o e-mail do Dom Heinertsen, não, pessoal, que propositalmente está de um jeito que vocês não consigam ler, tá? Pessoal, eu quero que vocês coloquem aí no chat qual foi a coisa mais estúpida que você fez, cara, no começo da pandemia, tá? Qualquer coisa.
Qual foi a coisa mais estúpida que você fez na pandemia? E o tema, pessoal, dessa coisa mais estúpida é essa citação aqui do Nassim Nicholas Taleb. Quem entra em pânico primeiro, sai do pânico primeiro. Tá? Aqui, pessoal, o Nassim Nicholas Taleb está trazendo para cima o princípio da precaução. Tá? O princípio da precaução. E estas foram as duas pessoas que me guiaram durante a pandemia. Don Reinertsen e Nassim Nicholas Taleb. Tá? Deixa eu ver. Troquei de emprego, estou vendo aqui no outra. Tenho duas telas aqui, tá, pessoal? Posso arrastar um pouquinho aqui, João? Legal. Me inscrever em vários cursos ao mesmo tempo. Fechar as janelas de casa achando que pelo ar iria morrer. Cortar todos os gastos possíveis. Gustavo, essa daí, na minha opinião, acho que não foi uma boa, né? Eu estou olhando para o lado aqui, pessoal, para ver o chat, né? Muito bem. Beber bastante água ou beber bastante, eu não sei, né? Muito bem. Legal. Comprar papel higiênico. Eu levei essa a sério. Muito bem. Legal, galera. Eu vou falar para vocês que... pessoal, eu vou falar para vocês o que eu fiz. É bem possível que algumas pessoas aí que me acompanham mais pessoalmente também sabem, né? Galera, essas fotos aqui estão invertidas na ordem da linha do tempo, mas em março de 2020, eu ministrei a última turma presencial da Supercom em BH, junto com o Rodrigo Oliveira aqui, né? Saudosamente, nós estávamos jogando aqui, né, o Kaizen Game na versão de tabuleiro, né? Bem provável que algumas pessoas aí estavam achando aí que estavam também nessa turma aqui, foi a última turma presencial. Já tinha um álcool gel lá, né? Tinha também máscara para as pessoas que quisessem usar máscara. E eu lembro, pessoal, que nessa época, se eu não me engano, acho que o Brasil tinha 20 casos de Covid ou menos do que 100 casos de Covid. Tá? Uma coisa que eu fiz também por orientação, cara, do Nassim Nicholas Taleb. Galera, eu acredito que acho que eu fui a primeira pessoa que me viu usando máscara no aeroporto lá por março também de 2020. Tá? Todo mundo no aeroporto de beleza, de boa, e eu aqui que vocês estão vendo até com uma máscara não adequada, tá? Uma máscara não adequada. E o que acontece, pessoal? Eu fiz a compra do fim do mundo. Tá ali a foto do meu carro, tá? Com 300 litros de água, tá? Papel higiênico a dar com pau. Tá? E o que acontece, pessoal? Princípio da precaução. Se você não tem ideia do que vai acontecer, você tenta colocar uma robustez com a informação que você tem. Tá? Um dos posicionamentos que eu achei interessante, um dos posicionamentos que eu achei bem interessantes do Nassim Nicholas Taleb, ele falou algo do tipo: pessoal, nós não temos dados. Não adianta você querer seguir a orientação do governo ou seguir a orientação da OMS, nós não temos informações. E aí o Taleb falou o seguinte: já que nós não temos informações, nós vamos nos isolar severamente. Nós vamos nos isolar severamente, foi isso que aconteceu em março de 2020. Tá? Pessoal, outra coisa que eu fiz também. Tá? Eu não sei se vocês tiveram notícias, né, do que aconteceu, né, no Irã. Tá? No Irã, pessoal. Eu estou contando são histórias do Irã. Tá? O Irã, pessoal, entrou num estado de caos social. Tá? O Irã entrou no estado de caos social. Pessoal, no Irã, as pessoas botaram fogo num hospital, tá? Porque no hospital tinham pessoas, cara, com Covid. E as coisas aconteceram no Irã de uma forma muito rápida. Um detalhe, pessoal, que o Don Reinhardt mandou no e-mail para mim, foi um detalhe que foi marcante. Ele falou assim: Rodrigo, o Japão, que é um país desenvolvido, ele não está sabendo lidar, cara, com a pandemia dentro de um cruzeiro
As pessoas estavam no navio e elas não estavam sabendo ser bem cuidadas, né? E princípio da precaução, quem entra em pânico primeiro, sai do pânico primeiro. Tá? Pessoal, eu achei que esse caos social poderia chegar no Brasil, porque o Brasil não é um país desenvolvido. Tá? O Brasil não é um país que poderia aí responder bem naquele começo de pandemia. Tá? Vocês estão notando aí pelos vídeos que eu aprendi a atirar, eu já sabia atirar, na verdade, no tempo que eu passei nos Estados Unidos, mas eu ensinei as minhas filhas, eu ensinei a minha esposa também a atirar, né? Com esse medo de um provável caos social. Né? Ou seja, pessoal, eu acredito que tudo que vocês colocaram, né, de coisas exageradas ou uma precaução, de que eu fui muito além disso. Tá? Mas, pessoal, além disso, né, eu tinha uma empresa para salvar. Tá? Como eu falei para vocês, as coisas pegaram. Tá? E uma coisa importante é que eu tinha que ficar sentado aqui nesse escritório, pensando, né, no meu home office, pensando junto aí com o meu cachorro, como é que a gente ia conseguir se adaptar a tudo isso. E, pessoal, foram longas horas sentados nesse escritório, naquela mistura de emoção do tipo, pô, será que as coisas vão? Será que as coisas não vão? Né? E o que acontece? Eu notei que, começo da pandemia, tá? Todo mundo estava achando que esse negócio ia durar pouco tempo, né? E não, pessoal, durou muito tempo, tá? Durou muito tempo. E, pessoal, eu lembro que ficar sentado nesse escritório, imaginando como que a organização teria que ser reinventada, né? Uma das coisas que eu notei é como que nós vamos sobreviver se os nossos ativos estão todos, cara, no mundo físico, né? Pessoal, a corrente de valor da Aspercom foi destruída do dia para a noite. Quando a gente terminou aquela turma em março, tá? Aquela foi nossa última turma presencial. Pessoal, no mês de abril, o nosso faturamento caiu 95%. 95%. Tá? E o que acontece, pessoal, na cabeça de um empresário, e principalmente no mercado nosso que estava em expansão, você para pensar, né? E, poxa, né? Estava indo tudo bem. E uma das coisas que passava pela minha cabeça é que nenhuma robustez, pessoal, ela é eterna. Né? E quando eu olho o pessoal para essa foto desse escritório hoje, né? Junto aí com o meu cachorro, ele foi a grande companhia, né? Acho que todo mundo, todos vocês aí que têm animaizinhos aí, devem ter se apegado bastante nesse momento de isolamento, né? Esse escritório era um momento ali que eu falava, eu tenho que fazer algo. Conceito do Kanban, temos que fazer algo a respeito. Né? E aí o que aconteceu, pessoal? O que nós estávamos tentando salvar? Né? E essa aqui acho que é uma visualização importante, eu não quero fazer também esse keynote virar só bate-papo. Né? O que nós tínhamos a salvar? Vocês sabem, pessoal, que aqui na Aspercom nós usamos o Fit for Purpose desde o início, né? Desde que começou, pessoal, desde a época que nem se chamava Fit for Purpose. Vocês sabem que o Fit for Purpose ele emergiu de uma insatisfação de várias empresas, né, com o NPS, né, e essas empresas estavam de algum jeito envolvidas ali com o David Anderson, né. Pessoal, essa visualização é uma visualização que a gente inventou aqui na Aspercom, foi no ano passado, inclusive, né, que ele mostra os dados dos cartões do F4P Card, né, só que mostrando uma linha do tempo e mostrando a mudança, né, a nuance de ajuste ao propósito do seu serviço ou do seu produto. Né? Esse aqui é o nosso produto carro-chefe, é o KMP1, é o KSD. E aqui vocês estão vendo desde 2018, desde o começo de 2018, quando os dados começaram a se tornar mais robustos, como que é o comportamento desse serviço. O azul são clientes que estão saindo do treinamento mais do que satisfeitos. O verde tem 2 nuances de cor. O verde forte são as pessoas que falaram que, olha, está ajustado ao propósito, é isso mesmo que eu estava esperando.
O verde mais claro é ajustado com algumas restrições. Tá? A pessoa, olha, eu vi valor, teve algumas coisas menores que não foram endereçadas, essa é a pergunta que a pessoa responde, essa é a resposta que a pessoa dá lá no card. E o vermelho são as pessoas que acharam que o propósito dela não foi atingido, o propósito dela não foi cumprido. Tá? Só um minutinho, pessoal, que eu preciso fazer uma coisa de cor. Pronto, pessoal, volto aqui. Eu não tive que colocar gente de construção para fora, que nem o Ray fez, mas quero só ajustar uma coisa aqui. Pessoal, isso aqui é o que a gente queria salvar. Tá? Nós tínhamos um serviço ajustado ao propósito, as pessoas gostavam do nosso produto, esse aqui é o nosso produto carro-chefe, né? E isso aqui é o que estava em jogo. Nós tínhamos um produto ou serviço que os clientes adoravam, né? E essa visualização que se tornou importante porque ela se tornou o nosso baseline. Tá? Uma coisa interessante que é legal de falar, pessoal, orientação a serviço, mesmo num serviço que nem o que nós prestamos, que é treinamento, orientação a serviço, ela deve valer, cara, para qualquer coisa. Eu vou falar para vocês algumas nuances que nós temos, alguns pequenos detalhes do que é de fato orientação a serviço para qualquer serviço, pessoal, que é algo que eu julgo interessante. Tá? Por exemplo, pessoal, vocês sabem que até 2018, mais ou menos, a Aspercom foi uma empresa, né? Aí depois, ali no final de 2019, o Oliveira veio, depois um pouquinho mais 2020, o Juliano veio, a Regina também, né? E sempre foi eu, a Patrícia e talvez alguns parceiros comerciais. Pessoal, o serviço é o serviço. Eu lembro que quando chegou novos instrutores, e não só agora, mas também no passado, a gente sempre tinha essa pergunta, nós temos que colocar ou discriminar se foi o instrutor A ou o instrutor B que deu treinamento. A gente não tem isso aqui na Aspercom. Porque a gente enxerga, cara, o KMP1 como um serviço. Quando o produto também migrou para o online, mais uma vez, eu gostei muito da apresentação da Gênesis, né? Que a gente sempre pensa num fluxo como, olha, tem múltiplas entradas. Vocês viram na apresentação da Gênesis que ela falou, meu, também tem múltiplas saídas. E aí, qual que é a postura orientada a serviço, pessoal? A postura orientada a serviço é o seguinte, se nós estamos servindo o mesmo cliente, se nós estamos servindo o mesmo segmento, não tem razão da gente diferenciar, o treinamento foi online ou o treinamento foi presencial. Tá? Mas vocês estão notando que esses aqui são os dados, como eu falei para vocês, da nossa vida, na nossa vida presencial, e era isso aqui que a gente deveria preservar. Tá? Pessoal, muito bem. Com esse foco, né, com esse baseline estabelecido, né, eu digo para vocês que a minha vida naquele escritório que eu mostrei a foto era basicamente isso aqui. Tá? Sentado, programando. E as pessoas devem gostar de, vamos fazer lá um Rails Rumble, né? Aquelas maratonas de programação lá, tal, aqueles hackathon ali, vamos virar a noite programando. Tá? Eu já fiz muito isso, acho interessante, né? Já participei já de um Rails Rumble, já participei de hackathons aí, etc, né? Galera, eu posso dizer para vocês que o mês de março, o mês de abril e um pouco de maio, a minha vida foi um completo hackathon. Tá? A conclusão que eu cheguei, pessoal, aqui para salvar a empresa, eu precisava digitalizar todos os nossos ativos que existiam no mundo físico, sendo que o principal deles era o Kaizen Game. Nossa filosofia de ensino envolve, né, simulações, jogos e o jogo-chefe, a cereja do bolo, aquilo que muitas vezes era a estrela do treinamento, era o Kaizen Game, um jogo, uma atividade que já estava se desfragilizando desde 2009, e esse era o ativo. Era isso que nós deveríamos salvar. É isso que possivelmente poderia fazer diferença do serviço no futuro. E, pessoal, eu fiz algo que, logicamente, eu não recomendo para ninguém, mas lembra que eu ainda estou falando sobre a citação, cara, do Nassim Nicolas Taleb, que entra em pânico primeiro, sai do pânico primeiro. Né? Pessoal, foram aproximadamente 60 dias. E agora eu estou lembrando que eu esqueci de colocar o cumulativo flow desse projeto na apresentação, mas foram 60 dias sem parar, aonde a minha vida era acordar próximo do meio-dia ou próximo da 1h da tarde,
almoçar, sentar no computador às 2 horas da tarde, praticamente em ponto, e programar até às 6 da manhã, possivelmente, do outro dia. Eu vi diversos nasceres do sol aí, numa cena que nem essa, e orientado a Red Bull, orientado a café. Mas eu vou falar para vocês, pessoal, engajado. Possivelmente, né, eu entrei no estado do flow, que o Mihaly Csikszentmihalyi fala, né? Falecido nessa semana, inclusive, uma grande perda para o mundo de gestão, né? Ele que inventou a teoria do flow mental. Só que, logicamente, pessoal, que era algo motivador, eu sempre gostei de programar, né? E nos faz questionar, né? Rodrigo, pô, isso não foi heroísmo? Poxa, o KMM não é contra o heroísmo, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer essa desambiguação aqui, pessoal. O KMM ele fala que heroísmo é ruim quando a sua organização depende dele o tempo inteiro. Nós não devemos, pessoal, renegar, tá? Atitudes heróicas quaisquer. Tá? Pessoal, as organizações elas muitas vezes vivem de atos heróicos, de líderes, de pessoas, mas o que a gente não pode fazer, pessoal, é basear o nosso modelo de negócio, basear a nossa capacidade, ou sempre contar que o herói vai surgir. Mas atitudes heróicas é algo que eu acredito que a gente não pode renegar, a gente não pode fingir que não existe, né? Pessoal, isso aconteceu, né? E junto com a minha maratona de programação, acho que uma das coisas que também nos aproximou, nos fortaleceu durante a pandemia foi a nossa vida em família, né? A gente aqui em casa fizemos muitas refeições juntos, né? Fizemos atividades aí como as meninas montando aí armário, né? Fizemos jogos também, né? E eu vou dizer para vocês que essa era a parte boa da pandemia, essa era a parte boa do isolamento social, tá? Vocês vão ver que quando eu entrar no próximo assunto, né, eu senti e observei reações diferentes da minha família. Isso me deixou bastante intrigado e isso me levou também à próxima coisa que eu vou falar para vocês, que é sobre liderar a si próprio. Mas esse é o ponto do próximo tema, tá? Galera, o Kaizen Game ele saiu do papel. Aí vocês estão vendo uma cena bem rápida, né? Possivelmente até alguns aí que estão presentes no Kanban Brasil vão se enxergar, né? Isso aí, pessoal, é a cena de nós fazendo o beta teste. Estão vendo ali o Juliano Ribeiro. O Juliano Ribeiro também entrou, cara, nessa maratona comigo, né? O Oliveira também. E o que acontece, pessoal? O trabalho conjunto ali culminou exatamente nesse momento aqui. Tá? Pessoal, bem provável que quando eu vi as pessoas se divertindo do jeito que elas se divertiam, né? No treinamento presencial, e mesmo estando todos isolados, né? Mesmo estando cada um diferente, nesse teste aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, tinha gente de São Paulo, tinha gente de Belo Horizonte, tinha gente de Brasília, né? E eles estavam ali, né, interagindo com o jogo, né? Tendo ali um momento, né? E discussões de gestão. Foi nesse momento que eu vi que, poxa, eu acho que a empresa está salva. Esse foi o momento ali que eu falei, nossa, parece que nós vamos conseguir. Eu lembro o keynote, cara, do Mark, ele falando que, pô, quando a gente estava ali no deserto, cara, na Rússia, né? O Alan, que era o mecânico dele, falou, Mark, eu acho que a gente vai conseguir, cara, fazer esse negócio. Aí foi o momento também que eu falei, poxa, acho que nós vamos conseguir, né? E o que acontece, pessoal? Aqui são os dados completos, acho que possivelmente eu passei os dados para vocês até mais ou menos esse pico aqui, né? Uma coisa interessante aconteceu, né? As primeiras vezes, né, que nós rodamos são esses dois pontinhos aqui. Possivelmente não foi muito bom, ainda tivemos alguns problemas ali das pessoas não adaptarem ao online. Esse aqui também possivelmente é a explicação desse pico que está aqui. Porém, quando nós acertamos a mão, né? Vocês viram que nós chegamos a ter até 2 meses aonde não teve nenhuma pessoa falando que não era ajustado ao propósito.
Esse foi o resultado, pessoal. Esse foi a completude do nosso baseline. Tá? E vocês devem talvez estar se questionando o que é esse pico de vermelho aqui, né, em agosto de 2020. Essa história aqui é uma história interessante. Né? Ô, Rodrigo, quer dizer que 20% das pessoas saíram insatisfeitas do treinamento KSD? Não, pessoal. Esse gráfico, pessoal, ele mostra por propósito, não é por pessoa. Tá? E pode ser que no formulário do Fit for Purpose a pessoa preencha até 3 propósitos, né? Então, por exemplo, se você tem 10 pessoas, são 30 propósitos e pode ser que só 10% desses propósitos são uma pessoa só que ficou insatisfeita. Tá? Essa turma aqui foi uma turma que eu e o Juliano ministramos juntos, né? E isso acontece muito no mercado de treinamento, pessoal. Foi uma turma apática. Foi uma turma onde os alunos ficaram naquela postura passiva-agressiva. E quando nós vimos os formulários do Fit for Purpose, eu falei, nossa, como que as pessoas odiaram tanto o treinamento, né? E ali aconteceu 2 coisas que são interessantes. Uma delas, tinha umas 2 ou 3 pessoas nesse treinamento, que essas 2 ou 3 pessoas, elas me odiavam pessoalmente, com possivelmente a força, cara, de 10 sóis. Tá? Eram pessoas de uma consultoria e, além de ter essas 2, 3 pessoas que me odiavam na turma, uma outra coisa que aconteceu, pessoal, é que nós depois descobrimos, né, que a consultoria estava forçando as pessoas a fazer o treinamento e não só forçando a fazer o treinamento, a consultoria obrigou eles a pagar do próprio bolso. Eu não sei ainda, pessoal, como é que alguém que trabalha na área de tecnologia, que trabalha numa empresa que se diz aí de primeira linha, não sei como é que ela ainda... não sei como é que as pessoas que trabalham nessas empresas ainda engolem, cara, um sapo desse, né? Mas esse aqui foi um caso clássico de ponto fora da curva, pessoal, foi um caso clássico de, olha, não é sinal, é ruído, tá? Mas essa é a explicação aqui desse monte de vermelho aqui no mês de agosto. Foi o meu presente de aniversário aqui em agosto de 2020. Pessoal, após este momento aqui, que o serviço já estava estável, né, mais uma vez, né, nós notamos uma nova nuance, cara. Foi algo bem interessante e completamente esperado, né? Foi nesse momento aqui, pessoal, no mês 10, aí, um ano atrás mais ou menos, que nós percebemos que o mercado de Kanban está mudando. Isso acho que é uma informação relevante para essa conferência. Pessoal, nós estamos chegando possivelmente no mercado mais mainstream do Kanban. Tá? E aqui foi um ponto de inflexão bem interessante, porque quem conhece a Aspercom, quem já fez os nossos treinamentos, sabe que o treinamento é bem prático, né? Nós seguimos um aforismo grego, né, chamado patemata matemata. A gente fala esse termo muitas vezes no treinamento, é um aforismo grego que fala aprendizado através da dor. Pessoal, nós temos 3 segmentos que nós atuamos no mercado. Nós temos o segmento dos buscadores de conhecimento, nós temos o segmento dos solucionadores de problemas, e esses 2 segmentos são os segmentos alvo da Aspercom, e nós temos um terceiro segmento, que é o segmento dos caçadores de certificação. Nós chamamos eles caçadores de certificação, pessoal, exatamente porque é um segmento não muito desejado. É um segmento que as pessoas vêm, elas são atendidas, é um segmento que é muito fácil de você ser ajustado ao propósito, tá? As exigências deles são bem baixas. Pode ser que esse segmento se torne um solucionador de problema, pode ser que esse segmento se torne também um buscador de conhecimento, porém, pessoal, nossa mensagem de marketing não é direcionada para essas pessoas. Nós não damos incentivo para esse segmento nos buscar, porque o segmento de quem busca conhecimento, o segmento de quem soluciona problemas, são segmentos mais importantes para nós. Tá? E o que rola, pessoal? A mudança que nós percebemos é que este segmento dos buscadores de conhecimento, tá? Ele mudou o comportamento dele. Uma coisa que nós notamos, pessoal, é que o buscador de conhecimento do mercado mais mainstream, ele não quer que nós coloquemos pílulas de conhecimento na cabeça dele que ele vai ter que ligar por si próprio. Tá? Isso é o que nós fazemos, pessoal, no Aspercom. Né? O Kanban é totalmente adequado a isso. O Kanban não tem receita de bolo, o Kanban não é uma fórmula, o Kanban não é uma bala de prata, o Kanban não é nem sequer um processo.
Mas o que nós fazemos no treinamento, pessoal? Nós damos alimento para os solucionadores de problemas, principalmente. O solucionador de problema é o nosso principal segmento. E o que acontece, pessoal? Olha o tamanho, né, do problema que nós tínhamos, olha o tamanho do problema que nós percebemos. O solucionador de problema é o segmento mais satisfeito das perguntas. O buscador de conhecimento, ele era bem satisfeito, mas esse número começou a diminuir de satisfação. Possivelmente, pessoal, a explicação desses vermelhos que vem acontecendo desde 2019 são esses buscadores de conhecimento que estão insatisfeitos porque eles querem a receitinha de bolo. Porque eles querem a receitinha de bolo. Eles não querem, pessoal, que o instrutor dê as cápsulas de conhecimento para ele e ele ligue na cabeça dele do jeito que ele bem quiser, porque é isso que é o Kanban. Ele quer a receita de bolo. Ele fala assim, Rodrigo, fala para mim, cara, o que eu tenho que fazer? Fala para mim como é que eu tenho que falar, como é que eu tenho que me portar. E imagina o tamanho do dilema, pessoal. É nessa situação que nós possivelmente temos que nos ater lá ao KMM, por exemplo, e questionar se nós temos que mudar o nosso quem. Nós temos que mudar o quem nós somos. E essa é uma decisão difícil. Essa é uma decisão difícil. Pessoal, quando o Kanban entrar no mercado mainstream, né, nós temos uma decisão dura a tomar. Se nós vamos manter o quem nós somos ou se nós vamos ter que, talvez, nos adaptar ao mercado novo. Porém, pessoal, antes da gente fazer qualquer mudança drástica de mudar o nosso posicionamento de marketing, mudar o segmento que a gente atua, né, o Oliveira e o Rodrigo fizemos um brainstorm falando, vamos ver qual que é de fato a reclamação. Porque as pessoas que queriam mais teoria, as pessoas que queriam algo mais encaixadinho, nós sabemos que se a gente fizer isso, o mercado solucionador de problema, o segmento solucionador de problema, ele vai ficar chateado. E, pessoal, essa muitas vezes é a dança das cadeiras, de você ter uma única oferta que ela atende diversos segmentos. Porém, pessoal, o que acontece? A história continuou, nós fizemos esses pequenos ajustes, nós preparamos melhor a cabeça do aluno para o que ele vai encontrar aqui. Em alguns aspectos, nós conectamos alguns pontos um pouco mais, de um jeito um pouco mais forte, para que o aluno não precisasse montar tudo isso na cabeça dele. Tá? E o que acontece, pessoal? Acho que pós-pandemia, né, esse aqui é o comportamento que nós tivemos depois. Né? Vocês notaram aqui que teve algum mês aqui, um mês aqui também, é fevereiro também, que geralmente é um pouco mais fraco, mas não tivemos vermelhos, né? Não tivemos vermelhos também em novembro. Tá? E o que acontece, pessoal? Isso é o que eu digo, né? De ajuste ao propósito é mais importante do que agilidade. Ajuste ao propósito é mais importante do que agilidade. Tá? Pessoal, se você for parar para pensar, nós entramos atrasados no mercado online. Tá? Nós paramos, pensamos, digitalizamos os nossos ativos, mas se você for parar para pensar, o mercado já tinha chegado com ofertas online bem antes da gente. Tá? Bem antes da gente. Mas por que, pessoal, que nós decidimos esperar? Tá? Porque uma postura que nós tivemos aqui foi a seguinte: nós não vamos abrir mão da nossa filosofia de ensino por conta da pandemia. E essa história, pessoal, é a história que eu queria compartilhar com vocês sobre por que eu estou chamando de robustez, porque, se você for para pensar, nós simplesmente mantivemos o que nós já tínhamos. Tá? Nós mantivemos o que nós já tínhamos. Muito bem. Com a empresa Salva, pessoal, eu comecei outras indagações, né? E essa citação aqui, lidere a si próprio, é uma citação que tem acompanhado a minha vida há muito tempo. E acho que a pandemia tornou a gente um pouco mais introspectivo, né? E, pessoal, a autodisciplina para mim sempre foi um problema, tá? Às vezes eu tenho assim situações onde, eu preciso sentar e programar para salvar a empresa e eu tenho muito foco, mas, pessoal, aconteceu outra coisa na pandemia que possivelmente foi um marco para mim, tá? Passei aquelas longas noites programando e, pessoal, naquele momento ali não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Vocês devem ter experimentado isso também durante a pandemia. Mas um dos momentos mais críticos da pandemia para mim, pessoal, foi
quando o isolamento social começou a abrandar, né? Eu fiquei praticamente uns 3 meses de chinelo, e a primeira vez que eu fui colocar um sapato, eu notei, cara, que eu não estava conseguindo alcançar o meu pé, porque a barriga atrapalhava. Tá? Estava gordo, cheguei a aproximadamente uns 103 quilos, né? E eu comecei a questionar, pessoal, o que é essa citação? O que significa você liderar a si próprio, né? Muitas vezes essa citação lidere a si próprio é acompanhada de antes de você liderar outras pessoas. Se você for para pensar, existe liderança na Aspercom, lógico, mas existe liderança na minha família também. Existem outros grupos onde a liderança pode surgir, né? E as indagações que eu fiz, pessoal, me levaram de volta para o ciclismo, que é um esporte que eu gosto muito. E nessa sequência de fotos, pessoal, estou eu aqui, nessa primeira foto, super comemorando que eu dei um rolê na cidade no domingo, junto com os meus sobrinhos, e eu consegui pedalar a distância longínqua de 40 quilômetros. E para mim foi um marco, pessoal. Eu pedalei 40 quilômetros e, logicamente, que demorei 2 dias para me recuperar, mas eu estava lá super contente, na praça lá da República do Líbano, tirando foto, levantando a bike, né? As coisas evoluíram depois de um tempo, né? E essa foto aqui é uma outra foto importante, que foi a foto que eu tirei quando eu andei 100 quilômetros num dia. E possivelmente nessa época aqui que eu tive contato com o ciclismo de longa distância, e eu pedi para o Mark fazer uma explicação que ele não fez, pessoal, no keynote dele. Uma das coisas que me marcaram muito no Mark é que ele falou um dia algo do tipo: ciclismo de longa distância é sobre a sua habilidade de sofrer. Ciclismo de longa distância é a sua habilidade de sofrer. E quando eu pedalei 100 quilômetros, foi um outro marco também. Fiquei muito contente, apesar que foram 100 quilômetros no plano. E essa terceira foto, pessoal, foi a primeira cicloviagem que eu fiz. Eu saí de Mogi das Cruzes, fui até Paraibuna, dormi em Paraibuna, e depois de Paraibuna eu fui até Aparecida do Norte. Tá? Foi um momento que eu fiquei bastante tempo sozinho. Nesse momento aqui, pessoal, a gente ainda estava no período de isolamento social. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei sozinho no hotel, tinha acabado de abrir, né? E nessa viagem, pessoal, fiz 100 quilômetros, 110 quilômetros no primeiro dia e depois 90 quilômetros no segundo dia. Eu, pessoal, que não sou católico nem nada, cara, quando eu cheguei lá naquela basílica, eu chorei, cara, que nem uma criancinha de 4 anos. Tá? Pela superação e talvez pela carga emocional que a gente já tinha por conta da pandemia. Essa última foto aqui é um pouco mais recente, pessoal. Ela foi em agosto desse ano. Tá? Foi quando eu fiz um brevet homologado pela Audax Randonniers do Clube Parisien na França. Eles fazem eventos de longa distância. E esse aqui, pessoal, foi um brevet de 200 quilômetros. Eu saí ali de Riacho Grande, em São Bernardo, próximo ali da descida para Santos, e fui até, passando Guararema, fui até Jacareí e voltei. Isso aí deu uns 200 quilômetros pedalados. E, galera, acho que o pedal, cara, entrou na minha vida, talvez por esse sentido de liderar a si próprio, né? Mas isso me fez levar a outras indagações, né? E eu comecei a questionar por que as pessoas são como elas são. Tá? Essa indagação veio de, como eu falei para vocês, do sentido da minha falta de disciplina, e veio também, pessoal, de críticas. Tá? Críticas. É bem provável que quem tem um contato mais próximo comigo da comunidade sabe que eu não sou a pessoa mais amável do mundo. Tá? Durante muito tempo, algum tempo atrás, as pessoas me falaram que eu era treteiro, que eu era tretista, tal, né? E
Isso me pegou. Eu comecei a me questionar. Falei, pô, por que que eu sou tão... por que que eu sou tão levado a conflitos, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas simplesmente... quando elas enxergam algo errado, elas deixam para lá, né? Elas não buscam muitas vezes, elas fogem muitas vezes do conflito, né? E aí o que acontece, pessoal? Eu comecei a estudar, por influência do Jordan Peterson, o Big Five. Algumas pessoas conhecem ele como Ocean Model, né? E isso aqui mudou bastante a minha percepção de por que que as pessoas são do jeito que elas são, né? E não só isso, também como que nós podemos abordar, né, pessoas que têm personalidades diferentes, porque o Big Five é sobre isso, sobre personalidades, né? Pessoal, o Big Five tem esse nome porque ele estipula que a personalidade humana ela tem 5 traços. E esse modelo, pessoal, é um modelo psicométrico, como, por exemplo, o cálculo do QI, que existe, pessoal, logicamente que existem várias divergências aí entre pessoas que estudam a psicometria, né, a psicologia em números, né? Mas esse modelo eu achei ele muito consistente. Ele separa a personalidade em 5 traços. E eu vou dizer para vocês, pessoal, que possivelmente o Big Five tem um poder, cara, de acabar com uma guerra. Uma guerra que eu possivelmente, pessoal, participo. E possivelmente, pessoal, existe uma talvez falsa dicotomia. Tá? Muitas vezes as pessoas que se atraem ao Kanban são pessoas que são mais racionais, são possivelmente mais frias, tá? São possivelmente pessoas que têm a sua conscienciosidade aqui, esse traço aqui em particular, tá? Mais alto. Esse é um dos traços, pessoal, de personalidade que eu quero começar com ele. Tá? Conscienciosidade, pessoal, significa dar cabo de planos. Dentro da conscienciosidade, nós temos 2 subtraços, que é a industrialidade e a ordem. E o que acontece, pessoal? Eu adoraria ser, cara, que nem o Rodrigo Oliveira, que está aqui do meu lado. O Rodrigo Oliveira tem uma industrialidade alta, tem uma conscienciosidade alta. Tá? Estávamos aqui organizando as coisas do evento, pessoal. Qualquer coisa que você der para o Oliveira, ele vai sentar no computador dele, cara, ele vai fazer. Tá? Você dá a tarefa para ele, ele termina. É uma coisa incrível, pessoal. Para mim, esse negócio é incrível, cara. Eu não sei como é que a pessoa consegue fazer isso, né? Eu estava conversando com o Mark também, né? Pessoal, o Mark, ele falou, o plano é simples, né? O plano do Mark. Olha, nós temos 75 dias para pedalar, nós temos 3 dias para voar e nós temos 2 dias para fazer contenção. 2 dias de gordura, tá? Eu cheguei e falei para ele, Mark, mas como é que você consegue fazer isso? Eu falei assim, olha, eu consigo encaixar a minha vida numa linha do tempo. Eu falei, o que que você faz, cara? Ele falou, eu consigo encaixar a minha vida numa linha do tempo. Pessoal, a minha vida é um caos absurdo, cara. Não tem ideia se amanhã, cara, eu vou fazer X ou Y. Né? Por quê, pessoal? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho industrialidade baixa. Industrialidade é essa capacidade das pessoas de sentar e encaixar a vida delas no tempo. Tá? Agora, pergunta, pessoal, a ordem é também um outro subtraço, né, desse traço de personalidade. Né? A ordem também não vai bem na minha vida. Pessoal, minha vida é um caos desgraçado. Se você pegar e olhar a minha mesa que está ali, você vai ver que a mesa de quem não tem ordem é um caos total. Porém, pessoal, o que acontece? Por que eu falei para vocês que esse modelo tem o poder de acabar com uma guerra? Você precisa ter as 2 pessoas na sua organização. Você precisa ter pessoas com uma conscienciosidade alta, que são aquelas pessoas que possivelmente vão dar cabo a planos, possivelmente são aquelas pessoas que elas gostam de atuar possivelmente em coisas mais rotineiras, elas gostam possivelmente de enxergar as coisas que têm começo, meio e fim, e você precisa ter pessoas como eu, que têm a conscienciosidade baixa para possivelmente inovação, para possivelmente o pensar fora da caixa. Eu odeio esse termo, tá, pessoal? Mas não tem um menos estúpido que esse, tá? Então, o que acontece, pessoal? Você precisa dessas 2 pessoas. A amabilidade, a concordância, vocês devem imaginar, cara, a amabilidade do Rodrigo deve ser um lixo. Pessoal, um lixo, cara. Pessoal, o meu nível de concordância é 1%, ou melhor,
o meu nível de concordância, pessoal, cai no percentil 1%. Sabe o que isso significa, pessoal? Que se eu tiver numa sala com 100 pessoas, é possível que eu vou discordar das 99 que estão lá. Isso que é o percentil 1% em concordância. Tá? Agora, esse traço aqui de personalidade é interessante, pessoal, porque eu me questionei muito quando estava estudando esse modelo, o peso e a necessidade que nós temos hoje no mercado por decisões por consenso. Pessoal, a inovação ela não acontece por consenso. A inovação sempre é alguém divergindo. Só que, pessoal, o que acontece? Junto com essa necessidade de divergência, vem as pessoas que muitas vezes são ruins de lidar. Muitas vezes entre as pessoas que, como eu falei para vocês, elas têm a habilidade de pensar de um outro jeito e ser menos levada, talvez, pela manada. E aí, muitas vezes, cara, que a inovação acontece. Pessoal, se você tiver somente pessoas na sua organização que são good vibes, que tem ali uma habilidade alta, que tem uma concordância alta, o que vai acontecer? Roda de yoga, roda, cara, ciranda, pônei, é isso que vai acontecer, cara, na sua organização. Tá? Você precisa ter também quem discorde. Tá? Extraversão, preferência para o social. Galera, eu estou para escrever um artigo, eu já fiz talvez esse alerta algumas vezes no LinkedIn, possivelmente acho que eu já falei também lá no nosso Flow Review. O que nós estamos fazendo hoje no mercado, a partir do momento que você estuda um pouco a perspectiva, né, das personalidades, é um apartheid contra os introvertidos. Os introvertidos não têm vez no mercado hoje, pessoal. Tá? Porque hoje o mercado só valoriza quem é extrovertido. O mercado só valoriza em todo mundo que fala numa Kanban Meeting ou numa Daily Scrum. Hoje em dia, pessoal, você só valoriza as pessoas que são comunicativas, as pessoas que falam muito numa retrospectiva. E o que acontece, pessoal? Se você quer ter somente pessoas ali que são dadas para o social, possivelmente você está fazendo um apartheid contra os introvertidos. Pessoal, os introvertidos, logicamente, obviamente, que tem valor. Galera, isso aqui trouxe para mim uma lembrança que, certa vez, eu lembro uma moça que chegou para mim e falou: Rodrigo, eu não quero participar da Kanban Meeting. Eu falei: por quê? Ela falou para mim: Rodrigo, eu não gosto de falar em público. Eu não gosto de falar em público. E, para mim, uma Kanban Meeting com 7 pessoas é falar em público. Eu tenho fobia de falar em público. E aí eu pergunto para vocês, né, o seu julgamento possivelmente pode ser: essa pessoa ela está desmotivada, ela não é colaborativa. Não, pessoal, não. Ela simplesmente não gosta de se expor. Pessoal, a pandemia ela foi muito dura com as pessoas extrovertidas, porque as pessoas extrovertidas elas precisam do contato físico. Elas se energizam indo para uma festa, elas gostam de estar com a galera. Já uma pessoa introvertida, pessoal, ela fica sozinha por dias no quarto dela trancado e tá tudo bem. Isso para ela é normal. Eu vi isso, pessoal, aqui em casa na reação das minhas 2 filhas. A minha filha mais nova, ela é super extrovertida, festa, baile, essas coisas. Minha filha mais velha não curte. Tá? Pessoal, minha filha mais velha, ela não sentiu tanto cara a pandemia. Sabe aquela história, pessoal, de olha, cuidado com o que você fala para os outros, porque nem todo mundo está bem? Eu vou dizer para vocês, pessoal, as pessoas que têm a extraversão baixa e o neuroticismo baixo, elas nem ligaram, cara, para a pandemia. Para elas, poderia ficar, cara, 5 anos de isolamento social, elas iam estar de boa. O que acontece, pessoal? Neuroticismo é outro. É o foco no negativo. Algumas pessoas elas têm uma tendência maior a sofrerem com pressão, elas têm uma tendência maior, talvez, a sofrer estresse, elas têm uma tendência maior a enxergar riscos e, muitas vezes, ver risco em tudo, tudo é perigoso, tudo é difícil. E tem as pessoas que, falando português claro, elas
ligam o foda-se com muita facilidade. Elas cagam e andam com uma facilidade incrível. São as pessoas que têm um neuroticismo mais alto, as pessoas que têm um neuroticismo mais baixo. Tá? Mais uma vez, pessoal, você precisa dos dois, cara, na sua organização. Tá? Você precisa ter as pessoas que olham para risco. E, pessoal, eu sou uma pessoa que eu tenho um neuroticismo relativamente baixo. Pessoal, para mim tudo vai dar certo. Para mim, olha, fica tranquilo, no meio do caminho a gente vê. Pessoal, se você deixar a sua organização na mão de todo mundo que tem neuroticismo baixo, vai ser um bando de porra louca. Tá? Vai ser um bando de porra louca, possivelmente você não vai ter, não vai dar cabo de nada, você vai estar exposto a muitos riscos. Por último, pessoal, tem um traço ali que é a abertura para a experiência, né? A inclinação para a arte, para ideias abstratas. Né? E o que acontece? Estas pessoas são as pessoas que possivelmente enxergam o belo, são as pessoas que ligam para a estética das coisas. Não chame para a sua organização um web designer, ou possivelmente também um redator ou um copywriter que tenha uma abertura para a experiência baixa. Geralmente, essas aqui são as pessoas criativas, são as pessoas que possivelmente vão ser apegadas à música, vão gostar ali da estética das coisas. O Juliano Ribeiro aqui, por exemplo, é a pessoa que nas Percom tem esse traço de personalidade. Tá? E o que acontece, pessoal? Logicamente que a personalidade é importante e, na minha opinião, pessoal, as personalidades da sua organização também são um ativo. Também são um ativo. Tá? Galera, só para vocês terem uma curiosidade, esse aqui é o meu perfil dentro do Big Five. Né? Minha abertura para a experiência é mais ou menos, meu neuroticismo é relativamente baixo, a minha extraversão é relativamente alta, a minha consensuosidade é bem baixa, a minha amabilidade é ogra. Tá? Muito bem. Galera, um toque que eu dou para vocês, isso aqui possivelmente é um teste, né, que, como eu falei para vocês, vai dar para vocês os seus traços e eu acredito que esse dinheiro aí, esses $10, foi um dos $10 mais bem investidos, cara, da minha vida. Né? Conheça a ti mesmo, talvez ajude você a liderar, cara, a si próprio. Tá? Galera, nós estamos indo para o fim, né? Vocês devem estar achando, pô, cara, o Rodrigo é um super-herói, né? O Rodrigo só fez coisa aqui para encher a bola dele. Eu acredito que vocês estão pensando nisso, tá? E, pessoal, essa conferência ela foi organizada em 60 dias. No estado normal, essa conferência é organizada em 6 meses. Tudo ficou corrido. Os acordos com a Cambon University ali demoraram um pouco. Existiu uma grande ironia, pessoal, na história toda, porque a agenda do David era um grande empecilho, né? A agenda do David está extremamente disputada e nós tivemos que organizar essa conferência em 2 meses porque a resposta demorou para chegar. Eu já estava com uma data alocada na nossa agenda. Quando a resposta chegou, foi uma correria muito grande. Tá? No fim, pessoal, tudo deu certo. E como falei para vocês, a ironia do destino é que o David teve um problema particular, pessoal. Ele teve um problema familiar particular. E toda essa correria foi exatamente para tentar cumprir esse deadline. Esse deadline não aconteceu. Pessoal, nós tivemos essa notícia há 10 dias da conferência, há uma semana da conferência. Tá? E quando isso aconteceu, eu tenho tido uma postura hoje na vida, pessoal, que é a seguinte: não é simplesmente você falar, né? Aí entra a questão da antifragilidade, que eu acho que foi o Harlan que comentou no começo, né? Quando algo dá errado, galera, primeira coisa se questiona o que você pode fazer para se beneficiar disso. Tá? Porque é comum as pessoas entrarem em pânico, falam, pô, o David não vai participar. Oh, meu Deus, caramba, ele é keynote, acho que todo mundo quer ir lá ver e tal. Questione-se. O David mudando o keynote dele para dezembro, o que eu posso fazer para me beneficiar disso? E foi o que fizemos.
Já que o David não vai poder participar do keynote dele, a primeira pergunta é quem que a gente vai trazer para colocar uma palestra no mesmo nível e o fato de vir essa variação, como que você pode se beneficiar dessa variação. Tá? Esse foi só um exemplo, pessoal. Tem vários outros. Né? Agora, por fim, galera, só vamos à empresa. Eu comecei a pedalar e aproximadamente umas 3 semanas atrás, né, por conta da morte do Kanban, eu tive uma crise de pânico. Né? Tive uma crise de pânico. A gente tem muito o que aprender ainda. Semana passada, o pessoal estava no hospital, porque a minha pressão chegou a 19 por 9, né? E ninguém, pessoal, é um super-herói. Tá? E, galera, essa é a história que eu queria deixar para vocês, com uma última citação, que ela é meio longa, mas é o título que eu coloquei. Eu achei que valia a pena colocar como tema do Keynote. Né? As únicas ideias verdadeiras, pessoal, são as ideias dos náufragos. Esse é um conceito do Ortega y Gasset, que é um pensador, né, espanhol. As únicas ideias válidas são as ideias dos náufragos. O que ele quer dizer com isso, pessoal? É quando você não tem mais nada a perder. É quando você está naquele momento ruim. Você está lá na estrada, na chuva, o pneu da bicicleta furado, passando frio, passando fome, com as pernas cansadas. Você sabe qual que é a coisa mais frágil, pessoal, numa pedalada de 200 quilômetros? Você já está pensando, pô, Rodrigo, acho que é o cardio. Pô, Rodrigo, acho que é a batata da perna, as pernas. Não é, pessoal. A coisa mais frágil, cara, numa pedalada de 200 quilômetros é a sua bunda, cara. Tá? É ali que está possivelmente o ponto, cara, mais ruim. E foi nesse momento, pessoal, quando eu estava fazendo a pedalada de 200 quilômetros, né? Fazendo ali possivelmente um frio ali de mais ou menos, pessoal, uns 14 graus, furou o pneu da minha bicicleta. Esse foi o momento náufrago, cara. Esse foi um momento náufrago. Tá? Quando eu estava, pessoal, na semana retrasada no hospital, fazendo lá eletrocardiograma, achava que eu estava infartando, né? Esse é o momento náufrago. Pessoal, bem, como é que eu vou dizer para vocês? É bem frustrante quando você olha para a sua vida e a sua vida não tem nenhum momento náufrago. O que o Ortega y Gasset diz aí é o seguinte: o resto é retórica, é postura, é farsa íntima. Aquele que não se sente verdadeiramente perdido perde-se inexoravelmente. Quer dizer, jamais se encontra, nunca encara a própria realidade. Pessoal, o tema dessa conferência foi resiliência para tempos incertos. Né? E é isso que eu quero que vocês busquem como comunidade. Eu quero que vocês tentem criar a resiliência mental, a resiliência psicológica, e não só, pessoal, tornar as organizações também mais resilientes, né? Porque, pessoal, os desafios são enormes. A gente pode imaginar que os desafios acabaram com a pandemia, mas é provável, pessoal, que a retomada vai ser também difícil. O jeito que o mercado vai se configurar daqui para frente também vai ser desafiador. Tá? Mas, pessoal, acabamos com 7 minutos de atraso. Galera, eu não consegui ler todos os comentários. Temos uma pergunta aqui no Q&A. O Pedro perguntou qual o autor que eu mencionei sobre o Big Five. Pedro, existem diversas fontes, mas eu mencionei que eu cheguei através do Jordan Peterson. Tá? Do Jordan Peterson. E, pessoal, eu acho que nós acabamos por hoje.